Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André Tosta, sou neurocirurgião e clínico da dor e hoje eu vou responder algumas perguntas a respeito de bloqueio de dor, tá? Isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, é uma coisa que tem facilitado bastante o manejo de dor de muita gente por aí e tem beneficiado muitas pessoas, tá? Sem precisar de qualquer outro tipo de procedimento. Então, a primeira pergunta, eu gosto sempre de fazer perguntas e respostas, tá? Porque eu acho que isso daí acaba facilitando um pouco a compreensão. Então, vou separar em algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que é o bloqueio de dor? Olha, o bloqueio de dor é quando a gente usa uma agulha guiada por raio-x, na grande maioria das vezes, ou então por ultrassom, para poder atingir alguma estrutura e injetar um medicamento anestésico e assim dissipar a dor daquela estrutura, tá? Então a gente pode fazer, por exemplo, bloqueios nos ombros, bloqueio no joelho, bloqueio no quadril, bloqueio na coluna, tá? No caso, como eu sou neurocirurgião, eu gosto bastante assim, e tenho grande parte do meu público fazendo bloqueios na coluna lombar e na coluna cervical, por exemplo, tá? Então eu costumo usar um raio-x em que eu levo o paciente para o centro cirúrgico, introduzo uma agulha e depois injeto um coquetel ali que eu faço com medicamentos anti-inflamatórios e anestésicos locais para poder dissipar a dor desse paciente, tá? A segunda pergunta é: quanto tempo dura a ação desses medicamentos? Olha, depende muito do problema, tá certo? Na grande maioria das vezes, a gente acaba indicando para problemas articulares, que daí a gente tem uma eficácia melhor desse tipo de medicamento que a gente usa, tá certo? Na coluna, por exemplo, a gente tem uma expectativa de duração que varia aí de 3 até 6 meses, mais ou menos, depois de uma aplicação, tá certo? Aí você vem me perguntar: poxa, doutor, mas aí eu vou continuar com dor daqui a 6 meses ou daqui a 3 meses? Fala, olha, tudo depende de como você encarar o seu problema, tá? Se você tem um problema articular e tem uma musculatura fraca, a partir do momento que a gente injeta o medicamento, claro, a gente vai dissipar as dores da inflamação dessa articulação na coluna, só que isso ao mesmo tempo abre uma janela para você poder fazer um exercício, fazer uma reabilitação mais adequada. Eu já tive alguns pacientes que eu fiz a infiltração e ficaram até 1 ano sem ter dor de novo, né? Justamente porque aproveitaram essa janela de oportunidade. Se você deixa essa janela passar, ela vai se fechar e aí você vai ter que recorrer novamente a uma nova infiltração, tá certo? Então, com isso vem a terceira pergunta, né? Eu tenho que repetir esse procedimento? Como eu expliquei, não necessariamente. Às vezes você faz esse tipo de procedimento só para te tirar de uma crise de dor e você não precisa nunca mais fazer isso daí, porque você já fez a sua reabilitação, você já fez o seu fortalecimento muscular e não volta a ter dor de novo. E se tiver que repetir, também é importante. Eu já peguei pacientes que fizeram mais de 10 infiltrações no ano, quase que uma por mês. Gente, isso não pode, tá? Porque grande parte das vezes os medicamentos que nós usamos são corticoides. E o corticoide em excesso, a longo prazo, acaba causando um efeito contrário do que a gente gostaria que fosse feito. Então ele acaba enfraquecendo os ossos, enfraquece os tendões, enfraquece a musculatura, distribui de uma maneira totalmente diferente as gorduras que a gente tem no organismo, tá certo? Então não é interessante estar repetindo tanto assim. Se você precisa repetir uma infiltração, o ideal é que você converse bem com o seu médico, eventualmente você pode lançar mão de um outro procedimento que se chama radiofrequência. E aí sim você consegue ter um benefício de ausência de dor por um tempo ainda maior, tá? Depois eu faço um videozinho explicando o que é a radiofrequência para vocês poderem compreender também, tá bom? Mandem suas dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar, eu vou ler, vou ter o maior prazer em fazer um novo vídeo para poder explicar o que vocês gostariam de entender, tá bom? Até lá, tchau, tchau!